Joia a todo mundo? Que bom. Eu nem tanto, porque depois de mim, é o Ailton, não é? Ele não está aqui não, né? O Ailton, não chegou. Melhor. É porque ele me manda Twitter assim de óculos escuros, não é? Então eu tenho medo disso, eu vou falar mal do Ministério Público, aí imagina. Pior é o seguinte, gente, eu vou falar mal do Ministério Público, mas justamente não do Ailton. Né? Quer dizer, ele é meio que uma exceção lá dentro. Né? O Ailton, lá no Ministério Público, ele pertence a um grupo, uma reação conservadora lá dentro. Acho que se chama Ministério Público Pró-Sociedade, me parece que é isso. Né? Então, a minha palestra, que se chama Um Ministério Público para Rir e Chorar, eu vou, entendeu, hein? Então, por respeito ao Ailton, eu vou mudar o título. Então, eu vou chamar de Um Ministério Público menos o Ailton para rir e chorar. Tá bom? Então, veja bem aqui, gente. Deixa eu contar um caso para iniciar a palestra. Tentar resumir isso rápido, porque não é bem o objeto da palestra, apenas a introdução. Uns 5 anos atrás, eu era professor, estava na ativa ainda, lá na PUC, aqui na PUC de Goiás. E eu apresentei um projeto de curso de extensão para análise da ideologia de gênero, porém em perspectiva crítica. É isso. E pronto, eu estimava que, porque essa ideologia ela penetra hoje em dia o aparato escolar com uma força inédita no mundo, francamente, eu penso que isso avançou mais no Brasil em 15 anos de tempo do que no resto do mundo em 50. Né? Quer dizer, houve investimento pesado, né, dos governos de esquerda na promoção dessa ideologia, com seu dinheiro, inclusive, não é mesmo? E eu achava que pais e famílias e educadores tinham direito a uma informação adequada sobre o fenômeno. E o papel da universidade é justamente de produzir esse tipo de saber. Né? Para isso que existe uma universidade. E a PUC, para tanto, ela criou um espaço dos cursos de extensão. Curso de extensão é um espaço, são cursos não limitados aos estudantes da PUC. Então, isso daí vai para a sociedade maior. Uma maneira da universidade projetar sua missão educadora para a sociedade em geral. Né? E, apesar das qualidades acadêmicas do projeto, ele esbarrou no autoritarismo do homossexualismo político, que controla, em grande parte, o aparato decisório nas universidades. Né? Então, como funciona? Qual é a sistemática desses cursos de extensão? É bastante simples. O professor ele apresenta o projeto na vice-reitoria de extensão. A vice-reitoria de extensão faz a leitura e repassa para um professor da área para dar um parecer. Parecer é positivo, o curso vai, negativo, então o curso é barrado. Né? A vice-reitora de extensão, uma feminista de carteirinha, ela lê o projeto, ela não gosta, e ela repassa para um professor gay militante para dar o parecer. Como vocês acabam de falar, é lógico, então, meio que para resolver tudo em família. Né? E aí o professor dá um parecer negativo, aí começa uma briga que se espicha por um ano. Os estudantes fazem um abaixo-assinado, eu tinha só de alunos da PUC, no abaixo-assinado eu já tinha para formar 3 turmas. Né? Mas aí então eles vão colocar isso na mesa do reitor, o reitor fica embaraçado, ele inventa todo um salamaleque de institucional, de comissões, de núcleo, de tudo, para poder dizer não, para legitimar um não. Né? E essa briga, como eu disse, se espicha por um ano. Né? Veja bem aqui. Mas,
Bom, se vocês, é até interessante vocês darem uma olhada nesse tipo de parecer. É formidável, é sensacional. Onde é que a universidade chegou? Quer dizer, é uma antologia de fraseologia gay, está entendendo? Que fala em diversidade, em inclusão, em discriminação, em preconceito, mas justamente discriminando e excluindo quem não pensa como eles. Entendeu? Então, o que esses pareceres me falaram, se for para resumir, e são vários, porque, como disse, a briga se espicha por um ano, é que intolerante, que nem eu, não vai entrar nos cursos de extensão. Porque os tolerantes, que nem eles, não toleram os intolerantes, que nem eu. Aí que está. Isso resume mais ou menos o teor da coisa. Fala em diversidade do início até o fim, mas que diversidade, gente? Não sei, talvez sexual, mas intelectual que não é, porque justamente eles excluem quem pensa diferente. Falam em direito à diferença. Mas beleza, mas aquele cuja diferença é justamente não gostar das diferenças propostas, onde que ele vai com sua diferença? Não é mesmo? Então, realmente assim é. Eu não vou me estender sobre isso. Tem a T1? Tem a T1? Está aí, viu, gente? Eu provo, porque está hiper bem documentado tudo isso. Tem a T1 que qualificou o curso de criminoso. Ele utilizou essa palavra. Então, o sujeito é doutor, ele é professor, ele tem um colega que estuda um assunto, que escreve um livro, que propõe um curso, ele pensa em cadeia. É formidável. É uma doença que tomou conta da universidade. Bom, passando por cima dos detalhes, então, é 2 semestres de briga e, finalmente, o veredito cai inapelável. Então, como que eu vou dizer? Neurônio perde a parada e hormônio entra rebolando. Entre Voltaire e vaca sagrada, digamos, a PUC não teve dúvida. Quer dizer, orgulho de minoria é mais importante que liberdade acadêmica, está feito. Okay. Olha bem aqui, gente. O caso, como eu disse, nesse caso, ele está hiper bem documentado, né? Porque tem pareceres, tem atas de reunião, tem tudo aquilo, não é? Então dá para montar um dossiê assim bem legal. Né? Estava claro, a discriminação, o preconceito, está claro, não tem como negar. O partidarismo assim é óbvio. Não houve em nenhum desses pareceres análise do mérito científico do projeto. Foi puro juízo de oportunidade política. Não teve outra. Você está entendendo? Então, o projeto está bom, e os professores também, e a bibliografia também, mas é homofóbica, e a coisa vai. Está entendendo? Se eu tivesse falado, se eu tivesse proposto uma reflexão que agrada a travesti ou maconheiro, passava numa boa. Você está entendendo? É tanto que no mesmo semestre, exatamente no mesmo momento, o mesmo semestre, a mesma vice-reitoria de extensão, são as mesmas pessoas, a mesma mecânica decisória, e a PUC aprova 3 cursos voltados para gênero, mas que fala o que lésbica e gay quer ouvir, então isso passa. Você está entendendo? Isso. A PUC, então, ela, como qualquer universidade do país, ela organiza a exposição do estudante a certas formas de pensar e ela meio que proíbe a exposição a outras formas de pensar. Isso é doutrinação de cheio. Está entendendo? Toda a universidade agora faz isso. Bom,
Lógico, eu me frustrei. E eu fiz uma representação junto ao Ministério Público Federal. E aí, então, que a história começa. Tá. Eu, naquela hora, isso remonta a 5 anos, eu ainda estou meio iludido, gente. Eu não tinha ainda percebido muito bem, entendeu? Nossa, eu não tinha me envolvido ainda muito com essa briga. Eu achava a ideologia de gênero uma imbecilidade profunda. Por que vai espalhar isso nas escolas, na universidade? Mas, do resto, eu não tinha percebido muito bem assim, que ela fazia parte de uma coisa maior, de um projeto maior, entendeu? E, enfim, assim, eu não tinha prestado muita atenção. Sabe por que eu não prestei muita atenção até então? Porque, francamente, assim, eu tenho que confessar, eu tenho uma trajetória um pouco mais ligada à esquerda, até certo ponto. O professor está sempre nesse ambiente, não é mesmo? Então, isso meio que atrapalhou um pouco o meu raciocínio durante alguns anos. E na hora que tudo aquilo acontece, eu não tinha completado ainda a transição, digamos, para o conservadorismo. E então, essas coisas não tinham me chamado muita atenção. Mas eu tinha reparado que o Ministério Público tinha uma postura basicamente progressista, mas eu imaginei que, como órgão público, ele fosse ter um certo profissionalismo, né? E aí eu montei um dossiê de concreto armado, literalmente. Não havia dúvida, o partidarismo estava aí, entendeu? A liberdade de ensinar, não apenas a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender também, porque eu tenho um abaixo-assinado, eu tenho estudantes para formar 3 turmas que pedem a matéria. Então, a liberdade de ensinar e de aprender e o pluralismo estavam desesperadamente pedindo socorro. Mas a PUC alegou uma autonomia universitária que o Ministério Público se apressou em avalizar, mas sem muita justificativa. O arquivamento do meu pedido é 1 página, está entendendo? Sem muita explicação. Aí, então, frustrado no plano federal, eu fui para o Ministério Público Estadual, onde uma promotora me argumentou que o Ministério Público ele existe para proteger direitos coletivos, difusos, transindividuais, e que a liberdade de expressão, segundo ela, é um direito individual. Então, não é com ela. Ela não tem competência para isso, ela não pode se meter. Legal. Agora, escuta bem aqui. Vocês tomar toda a medida da tragédia. Vamos considerar agora a reviravolta do Ministério Público mais ou menos 1 ano depois. O tempo passa, eu estou com a coisa no estômago, né? Mas estou fazendo outras coisas, e o tempo passa, e de repente, então, o Ministério Público dá uma volta se completa frente àquele projeto de lei Escola Sem Partido. Está tramitando agora no Congresso. Então, esse projeto ele visa coibir a doutrinação escolar, né? E quem faz isso é justamente a esquerda. Então, isso deixa a esquerda em alvoroço. Aí o Ministério Público entra na briga. Aí é diferente. Porque, desta vez, o que estava em jogo é a liberdade de expressão da esquerda. Está entendendo? E aí, então, o Ministério Público, tanto o federal quanto o estadual, quanto todos os ministérios públicos estaduais, mandam cartas para as reitorias e soltam uma recomendação, está lá na página oficial do Ministério Público, avisando os reitores, avisando as autoridades universitárias para se abster de qualquer medida restritiva à liberdade de expressão docente. Olha só. Então, quando é para defender a liberdade de expressão progressista, então, de repente, liberdade acadêmica é mais importante que a autonomia universitária. Inverte.
e direito individual vira direito coletivo. E aí o Ministério Público, então, se interessa pela questão. Você está entendendo? Pegaram bem o lance? Mas eu não contei tudo. Olha bem. Se vocês abrem a página do Ministério Público e vocês vão ler essa recomendação, o pior de tudo é que ela é assinada exatamente pela mesma procuradora. É o mesmo nome, a mesma pessoa, a mesma assinatura, que 1 ano antes, então, tomava uma posição diametralmente oposta, entendeu? E me recusava essa proteção, porque meu discurso era considerado conservador. É a mesma pessoa, gente. Mas que sem vergonhice, né? Uau! E aí, então, eu fiquei um pouco zangado, né? E eu fui estudar o Ministério Público. Mas eu vou te pegar, seu capeta. Não vai ficar assim. E eu fui estudar o Ministério Público. Obrigado. Bom, então, eu comecei a estudar o Ministério Público, mas eu não estudei o Ministério Público assim das declarações oficiais, entendeu? Não, eu fui... não estudei o Ministério Público como ele se autoconcebe. Eu fui estudar o Ministério Público por trás do espelho retórico. Quer dizer, eu fui fuçar, abre para mim, eu fui caçar, então, a realidade factual por trás do biombo retórico, digamos, não é mesmo? E quando vocês fazem isso, a primeira coisa que vocês constatam, mas está na cara, é imediato. É o mesmo ambiente que vocês têm na universidade. Exatamente o mesmo ambiente ideologizado que você tem na universidade. É a mesma alienação, é a mesma, o mesmo delírio, é o mesmo gay, é a mesma feminista, é o mesmo ambientalista, é o mesmo indigenista, é o pacote ideológico esquerdo-globalista por inteiro. É isso que move o Ministério Público. Entendeu? Então, o Ministério Público ele é movido a globalismo. Pronto. O Ministério Público não olha para Guapó, para senador Canedo, não. O negócio dele é com a ONU, o compromisso é outro. E aí vocês vão me dizer, não, mas é normal, porque o Ministério Público ele recruta seus membros nos egressos das faculdades de Direito. Então, se eles vêm do viveiro universitário, vêm com a mesma cabeça para o Ministério Público. Gente, uma explicação verdadeira é um pouco diferente. Então, preste atenção. Esse Ministério Público que nós temos agora, ele nasce com a Constituição de 88. Tá? Então, antes disso, havia um Ministério Público, mas era para pegar bandido e corrupto, tinha uma função penal, você está entendendo? Mas agora o Ministério Público, a função dele é promover uma agenda política. É promover a agenda... Não, está ótimo. É promover a agenda onusiana, promover a agenda, então, da ONU. Você está entendendo? Basicamente é isso. Tá? E aí fica para explicar, então, mas por quê? O que aconteceu, não é? Olha bem aqui, gente. A Constituição de 1988, e é estudando esse caso que eu fui me dar conta disso, viu, gente? Eu não tinha feito esse estudo antes. Eu tive muita ajuda de um procurador de Minas Gerais, que fez um curso meu que eu coloquei na internet, me telefonou e propôs uma coautoria. Então, nós escrevemos um livro junto, ele ajudou muito. Então, a Constituição de 88, ela é a Constituição globalista por excelência. Constituição de 88 é a Constituição que vem acoplar o vagão brasileiro à locomotiva globalista. Entendeu? A Constituição de 88, então, ela vem meio que alinhar o Brasil às exigências da governança global.
E essa história, ela começa basicamente no início da década de 70. Olha bem a história que eu vou contar para vocês. O tipo de história que eu não posso contar na universidade, eles barram. Por quê? Porque quem controla a universidade são as mesmas forças globalistas que eu quero desmascarar, então a coisa não passa. Está entendendo? Presta atenção aqui. Nós estamos no início da década de 1970. Os militares estão no poder. Militar, do ponto de vista globalista, não presta. Porque militar, por função, por formação, é nacionalista. É patriota. E nacionalista, de repente, pode lembrar dos interesses nacionais e decidir na contramão da governança global, do projeto global. Está entendendo? Então globalismo não gosta de nacionalismo. Então, nós vamos ter que tirar os militares do poder. Estão andando na contramão da proposta. E a Fundação Ford, se vocês querem entender o mundo atual, vocês vão nas fundações filantrópicas. E aí tudo começa. A Fundação Ford, que tinha um escritório aqui em São Paulo, ela pega e ela cria 3 centros universitários, centros de pesquisa, de reflexão. A ideia era criar uma vanguarda acadêmica, meio que para trabalhar por catálise, então, para, sei lá, botar o vírus e deixar a doença se espalhar sozinha. E eles criam um centro, isso começa já em 69, o primeiro, me parece. Cria um centro lá em São Paulo. O primeiro eles vão investir na Faculdade de Ciências Econômicas de Belo Horizonte. Com bolsas de estudo, bolsas de estudo no Brasil, lá fora, nas universidades americanas, europeias, não é mesmo? E desse centro de formação sai, por exemplo, olha bem, sai a Dilma Rousseff, sai o Betinho de Souza, que é emblemático da política petista. Sai um bocado de outros, eu não poderia citá-los aqui, porque seria fastidioso, mas eu tenho, no livro, a gente cita, ele pega uma página inteira, vocês iriam reconhecer todos os manda-chuva de alto e médio escalão, você entendeu? Da política brasileira. Basicamente, deixa simplificar. Basicamente, a Fundação Ford, ela fabricou quem pensou e quem mandou no Brasil de 88 até Bolsonaro. É só agora que essa hegemonia está sendo quebrada. Mas até agora foi isso. Aí, então, tinha que ter um centro em São Paulo também, motor econômico da nação, cria o SEBRAP. E o SEBRAP é Centro Brasileiro de Pesquisa. E quem é que coloca na diretoria? Um jovem professor chamado Fernando Henrique Cardoso. Você está entendendo? Aí, então, repete a mesma coisa lá no Rio, na Cândido Mendes. Eu vou passar nos detalhes. Mas vocês têm que entender que é naquela hora que se fabrica a intelectualidade que vai tomar conta da Constituinte em 1987. É isso. Está se preparando, então, as tropas para o confisco da Constituinte em 1987. Eles vão chegar já drillados, tudo com esse corpo conceptual globalista, eles levam isso para a Constituinte. Está entendendo? E detalhe picante, então. Se vocês entram na página oficial da Fundação Ford, quem conduziu o baile, digamos, aqui no Brasil, é um funcionário da Ford chamado Peter Bell. E esse Peter Bell, ele já morreu. Então, no website da Fundação Ford, tem uma espécie de obituário, não é bem obituário, seria mais uma homenagem, contando as façanhas dele, não é, e os trunfos. E conta o episódio do Brasil, e tem uma carta do Fernando Henrique Cardoso agradecendo ele. Quando o Fernando Henrique Cardoso se elege, então,
Ele manda uma carta agradecendo o mentor, que é o Peter Bell. Você está entendendo? Significa o seguinte, significa que essa turma vai tomar posse da Constituinte. E como eu disse, ela vai produzir a Constituição dos sonhos globalistas. Né? E ela vai criar as ferramentas do alinhamento. E o Ministério Público é uma dessas ferramentas. Deve ter muitos professores aqui, então eu vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor. Ela vai criar, suponhamos, eu vou partir do caso da educação. Né? Então vocês têm, se o Brasil, você vai alinhar o sistema educacional brasileiro à matriz UNESCO, a matriz internacional, isso implica, primeiro, o confisco do aparato educacional pelas forças esquerdo-globalistas internas brasileiras, porque são elas que vão abrir as portas, você está entendendo? E como é que isso vai acontecer? Então, se você pega a Constituição, você vai ver. O truque é esse. É o princípio da gestão democrática do ensino. Me parece que é assim que se chama na Constituição. Não é mesmo? Tem um princípio constitucional formulado mais ou menos nesse termo. Então, gestão democrática da educação, qualquer coisa desse tipo. Aí você tem que pensar, beleza, mas quem está dentro e quem está fora dessa democracia proposta? Você está entendendo? Você está, no momento, a direita está no chão, os militares estão cambaleando, estão se retirando. Quem toma conta de tudo aquilo é a esquerda. É a CUT, é o PT, são os sindicatos de esquerda, os partidos de esquerda, está entendendo? Então, obviamente, quando você fala em gestão democrática do ensino, então é a gestão da esquerda. É isso que... E o resultado disso que depois de 30 anos, a sala de aula, para bem dizer, se transformou em linha de montagem de cabeças politicamente corretas. A escola, então, virou uma fábrica de eleitores petistas. É mais ou menos isso. É o resultado desse tipo de coisa. E o Ministério Público, vocês têm que entender na mesma perspectiva. É uma ferramenta do globalismo também. Quando nós estamos em 88, e vocês analisam os documentos preparatórios da Constituinte, tudo isso, então tem uma obsessão. Porque, fala, não, mas o negócio é redemocratizar o país. Só que uma Constituição não basta para fazer isso. É uma construção progressiva, lenta. Constituição é apenas o pontapé inicial, mas aí nós vamos ter que trabalhar, vai ter resistência. Entendeu? Então, você percebe que, vamos dizer assim, primeiro, você tem que decodificar. Então, redemocratizar o Brasil naquela hora é construir a hegemonia da esquerda. É isso, é sinônimo. Vocês estão percebendo? Tá. E lógico, vai ter oposição. Então você tem que ter um instrumento, a ferramenta para vencer as resistências. E é aí que entra o Ministério Público. O Ministério Público ele é criado como uma espécie de patrulha ideológica permanente. Está entendendo? Ministério Público, ele é um quarto poder. Até o Montesquieu não tinha pensado nisso, mas a esquerda é assim. É um quarto poder desenhado para passar o cabresto ideológico à nação. É isso que ele está fazendo desde aquela época. É a quinta coluna do globalismo. Estão percebendo? Então, nesses termos que vocês têm que entender o Ministério Público. Ok, eu vou resumir para vocês. O Ministério Público funciona como um partido político de esquerda. E não é um órgão público. É besteira. Você vai na realidade da coisa, ele é um partido político de esquerda financiado com seu dinheiro. Tocado com o dinheiro do contribuinte.
É uma coisa completamente anormal no sistema. Gente, também ele não poderia ser partido político de direita. Estava errado também. Porque um órgão público ele tem que rezar a missa para toda a paróquia e não tomar partido, obviamente, né? Mas o que ele faz é isso. Está promovendo uma agenda política de esquerda. Se promotor quiser promover essa agenda política, ele cria um partido político, ele tira dinheiro do bolso dos contribuintes e ele vai para a frente. Está bem-vindo. Mas com o dinheiro da gente, não. Tá certo? Eu vou pegar um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão do drama. Né? Eu vou pegar um exemplo a esmo. Eu tiro isso, vou ler um trechinho, umas 4, 5 linhas, de um documento do Ministério Público de São Paulo, intitulado Direito e Diversidade. É coisa de gay e tudo isso. Bom, e aí, é sempre a mesma coisa. Não, é onipresente, eles banham nisso até o pescoço, é formidável, é uma intoxicação geral. Então, eu vou ler um trecho disso, mas eu poderia ler um trecho de um documento do Ministério Público de Goiás, de Alagoas, é tudo uma coisa só. Tá? Vocês podem extrapolar para o resto. Olha bem aqui. Nesse trecho aqui, o Ministério Público de São Paulo, ele está dando umas definições. Basicamente, ele está tentando calibrar o pensamento público naquelas armadilhas linguísticas LGBT, está entendendo? Então, botar para pensar direito como essa turma quer. E está definindo aqui a cisnormatividade. É bom se todo mundo está sentado, porque se alguém tiver aspirina, é bom tomar, porque você vai desmaiar. Olha bem aqui, definindo a cisnormatividade aqui. Cisnormatividade é um comportamento social compulsório que normatiza e universaliza a perspectiva cisgênera. Isto é, que valoriza e valida somente a condição de gênero de quem é cis, o que resulta na transfobia e no cissexismo. Diz-se que a sexonormatividade está para os assexuais, como o patriarcado está para as feministas. A heteronormatividade para LGBTI+, ou a cisnormatividade para transgênero. Gente, é uma conversa de manicômio, literalmente. É com seu dinheiro, é o Ministério Público. É sensacional. Eu não sei o que a gente está fazendo com... O Brasil é um país em construção, gente. A gente não precisa de ser papurão, não precisa de betoneira. Você pega toda essa turma, bota para carregar tijolo e cimento. Seria muito mais útil. Nós estamos pagando para produzir uma besteira dessa. Não. E pior, gente, é que o Ministério Público não funciona porque... Veja bem aqui, deixa eu te passar uma ideia aqui. O Brasil está vivendo tempos de colonização cultural. Está entendendo? Estamos sendo colonizados culturalmente, ideologicamente. Todo esse pacote globalista, sabe, gayismo, feminismo, alarmismo climático, enfim, eu não vou. Vocês conhecem tudo aquilo. Todo esse corpo conceptual, ele é incubado, basicamente, nas universidades americanas para difusão periférica via organismos internacionais. Vocês estão entendendo? O imperialismo clássico, colonialismo clássico, o Reino Unido ele mandava nas suas colônias. A França nas dela, a Bélgica na dela, Portugal era uma relação de dominação bilateral. Metrópole, colônia. E ninguém metia o nariz, concordam? O imperialismo moderno, ele é diferente, gente. Ele é triangularizado e multilateralizado via ONU. A regra
que rege o mundo é gestada no primeiro mundo e irradiada para as periferias, via Nações Unidas. Está percebendo? Então, é outro modelo de imperialismo. Nada desses conceitos, vocês vão concordar comigo, nada disso nasceu do Brasil profundo, nada disso emana do Brasil profundo. Nós não inventamos essas besteiras, tudo vem de fora. Eu desafio qualquer um de me apontar para um conceito desse que teria tomado corpo no Brasil para a projeção internacional. Não, senhor, você não vai achar. É sempre de lá para cá, nunca de cá para lá. Então, é um fenômeno de colonização. Está entendendo? E aí, então, você tem vários eixos de transmissão dessas ideologias. Eu citei o aparato escolar, é um deles, a mídia, tudo isso, né? Tudo bem, são vários. Até certas igrejas, inclusive, viu? Que compram essas besteiras. Né? Mas o Ministério Público, ele é mais do que apenas um eixo de transmissão. Ele é mais do que um receptáculo. É um receptáculo, ele também é o condutor forçado, que ele tem a força da lei. Está entendendo? Ele faz parte do aparato de justiça. Então, o Ministério Público, ele é cão de guarda dessas ideologias. Ele rosna, ele late, ele morde a oposição. Ele é tribunal inquisitório. Vocês estão percebendo? Ele força isso, goela abaixo da nação, valendo-se da lei. Então, o Ministério Público, que eu falei que era um discurso de manicômio, e é mesmo, o Ministério Público, ele não apenas transforma o Brasil em manicômio, ele coloca também os doidos no poder. Ele tem a força para isso. Você está entendendo? Beleza? Então eu vou puxar esse novelo, porque vocês acreditam, você professor está fabulando, está exagerando, tudo isso, entendeu? Não estou não, gente. Acabo de passar 2 anos estudando isso, escrevi um livro de 450 páginas, hiperdocumentado, bem alicerçado, assim, não tem como. É tanto que eu não tenho medo nenhum de abrir a boca, porque se quiser me processar, eu provo isso por A e por Z, assim não tem ninguém para derrubar isso, está entendendo? Presta atenção, eu vou puxar esse novelo LGBT, mas o que eu vou explicar, vocês podem extrapolar para todo esse quebra-cabeça ideológico globalista, porque a mecânica institucional que eu vou explicar, ela se aplica também ao ambientalismo, ao indigenismo, a toda essa coreografia antifamília, não é mesmo? Toda essa gesticulação nusiana. Veja bem aqui. O Ministério Público ele tem uma paixão cega, hiperbólica pelas minorias. E justamente para empoderar as minorias, ele inventou uma engenhoca doutrinária chamada função contramajoritária do judiciário. Se você falar função contramajoritária do judiciário, você já tem essa ideia do judiciário que vai contra a vontade popular, contra a maioria, correto? Então, lembra bem, função contramajoritária do judiciário. Na realidade, essa invenção é uma coautoria. Isso soma delírios do Ministério Público com devaneios do Supremo. Então, ativismo com ativismo. Olha bem aqui. Isso mostra o nariz. Me parece, se não me engano, em 2009. Naquela época, o Supremo estava buscando argumentos para emplacar o casamento gay, a revelia do Congresso, portanto, a revelia dos representantes do povo, a revelia do voto, a revelia da soberania popular.
Você está entendendo? E ele estava examinando, naquela hora, uma ação do governo do Rio de Janeiro. E que essa ação, ela alegava desrespeito de prerrogativa fundamental frente à falta de interesse do Congresso em legislar sobre o casamento gay. Então, o Congresso não se interessava, não aprovava o casamento gay, e segundo essa ação do governo fluminense, isso constituiria um desrespeito de direito fundamental da comunidade LGBT. Essa causa que é entre nós nunca teve maioria parlamentar para avançar por propostas legislativas. Isso daí não é eleitoralmente lucrativo no Brasil. Talvez na Califórnia, na Suécia, onde já tem o básico, mas você pega um coitado de pedreiro, 5 horas da manhã, tomando café, antes de mais um dia de labuta, ele mal dá conta de pagar as contas no fim do mês, de cuidar da família. Será que ele vai ter disponibilidade mental para pensar em transgenitalidade e idiotices desse tipo? É claro que não. Então, é lógico que você não vai basear uma campanha eleitoral em cima de uma coisa desse tipo. Então, nunca conquista uma maioria parlamentar e nunca vai para frente o parlamento. Em compensação, essa causa tem alianças musculosas no judiciário. Ela avança por meio de sentenças judiciais. Você está entendendo? Os juízes entram em ação sempre que a militância precisa de um atalho legislativo, precisa de contornar o Congresso. E é justamente isso que está pedindo o governo do Rio de Janeiro naquela hora. Ele está pedindo para o Supremo antecipar um consenso legislativo que não existe no país. E aprovar, então, não é mesmo? Ir para o rumo do casamento gay, é isso. E aí, ele está pedindo para o Supremo incluir o perfil homoafetivo na definição da união estável do artigo 1723 do Código Civil. E aí, então, que o Ministério Público aproveita para entrar para protocolar uma ação, meio maneira de ajudar a causa, pedindo então, a revisão, ou pedindo a extensão da noção constitucional de unidade, de entidade familiar. O artigo 226 da Constituição, ele define a entidade familiar como uma união entre homem e mulher. Ele está pedindo, então, o Ministério Público a extensão do conceito de maneira a abranger a convivência entre pessoas do mesmo sexo. E aí que o Supremo, perante a identidade das causas, ele junta as duas ações para julgar em conjunto, e que ele vai, então, soltar esse abracadabra doutrinário chamado de função contramajoritária do judiciário. Tá. A petição do Ministério Público. E aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque o Ministério Público, ele alega extrair os princípios a fundamentar sua petição da Constituição. Se tiver estudantes de direito aqui, gente, é aquelas besteiras de neoconstitucionalismo, principiologismo. Rapaz, você acha um princípio na Constituição para provar qualquer... Não é na Constituição, é entre as linhas, é por trás das linhas. Se não for explícito, então vai ser implícito. Uau! É Alice no país dos princípios. Pronto. Então, o coelho branco, igualdade, o chapeleiro louco, dignidade. O que tem na Alice de novo? Esqueci agora. O gato falante, não é? Aí vai...
E aí você mistura tudo aquilo com um pouco de exegese, de axiologia, hermenêutica, isso daí para impressionar os ingênuos, não é mesmo? E não é que aparecem assim princípios e maravilhas para justificar qualquer coisa. Só que nunca aparece um pombo ou um coelho conservador, não. Só aparecem princípios progressistas, esquerdistas, né? E é justamente, então, um princípio desse que o Ministério Público achou ter encontrado para argumentar que aquela expressão entre homem e mulher da Constituição, que isso não quer dizer uma grande coisa, não. Isso daí foi parar na Constituição de Gaiata. Né? Olha, o casamento gay, gente, ele não está na Constituição. Concordam? Pelo contrário, a Constituição veta isso. Ela fala claramente. Não está na Constituição, mas o Ministério Público acha que poderia estar na Constituição. Se o Constituinte não tivesse se distraído na hora. Se ele tivesse lembrado da parada gay, talvez. Eu não sei, gente, estou tentando interpretar a mecânica mental dessa turma. Não é sempre uma lógica terráquea. Quer dizer, às vezes se pergunta, mas essa turma, será que já morou neste planeta? Não é possível. Então, poderia estar se o Constituinte não tivesse se distraído. Então, ele pede para o Supremo corrigir a distração e mudar a Constituição. Mas ele argumenta que, para isso, não precisa, olha bem o termo que ele usa. Eu estou citando aqui a Procuradoria-Geral da República, então o Ministério Público. Para mudar a Constituição, fala isso, não precisa de mediação legislativa. É o termo que ele usa, mediação legislativa. Não precisa disso, não. É um termo eufemístico para mandar o Congresso tomar banho. Não precisa do Congresso. Então, se você não precisa do Congresso, você não precisa dos representantes do povo. Você não precisa do povo, você não precisa... Acabou. Voto, soberania popular, você esquece. Está entendendo? E sabe por que não precisa disso? E aí, então, o Ministério Público explica. E ele começa assim. Num Estado democrático de direito. Gente, se vocês escutam essa expressão, num Estado democrático de direito, ou o Estado laico, você sabe que vem marmelada. Você fica de antena ligada, porque vem... Isso é o biombo retórico, é o bonito para esconder o feio. Entendeu? Então, ele argumenta o seguinte, no Estado democrático de direito, fala o Ministério Público, a efetivação de direitos fundamentais, olha bem o que eu vou falar, não pode ficar à mercê de vontade legislativa majoritária. Uau! Teria que ficar à mercê de quê, então? Eu vou repetir. Então, no Estado democrático de direito, isso é o Ministério Público que fala. A efetivação de direitos fundamentais não pode ficar à mercê de vontade legislativa das maiorias, sobretudo quando se trata de direitos de minoria estigmatizadas pelo preconceito. E uma das funções básicas do Supremo, argumenta ela, é justamente a proteção das minorias diante do arbítrio e do descaso das maiorias. Aham. Isso é o Ministério Público. Então, só o Supremo fala, o Ministério Público, só o Supremo espichar um pouco os conceitos e não precisa consultar o eleitorado. Não, a gente se entende em família, minoria, Supremo, Ministério Público, nós é nós, o resto é o resto, não precisa consultar a vizinhança, você está entendendo? E a gente coloca gay no poder sem pedir a opinião de ninguém, né? Então, o que o Ministério Público está propondo, gente, é passar por cima do Congresso. O Ministério Público está propondo dar direito para piolho sem consultar a galinha.
Está entendendo? Ele está propondo um golpe de Estado. Está claríssimo. Olha, a democracia, gente, vamos lá. Firmar bem esses conceitos. A democracia, ela implica um quadro normativo evolutivo, comandado pelo voto popular. Está entendendo? Então, o eleitor, ele elege o representante que promete vocalizar suas aspirações lá na área parlamentar. É isso o segredo da história. É assim, então, que o povo transforma seu conceito de certo e errado em lei. Isso é a base da democracia. É o princípio da soberania popular que se expressa periodicamente através do voto. Você entende? Então, se gay quiser mudar a Constituição, está bem-vindo, mas ele tem que partir para a arena política, constituir um partido político e ser persuasivo e ganhar maioria parlamentar. E aí, então, ele vai propor uma mudança da Constituição, porque é assim que o sistema funciona. Concordam? Mas o Ministério Público, ele pede para o Supremo passar por cima de tudo aquilo e reformar a lei por conta própria, porque o legislador não o faz. Você está entendendo? Está falando do legislador não está legislando, você pode fazer sozinho. Porque gay anda triste, por causa do descaso em toda a maioria. Então está na hora de paparicar um pouco quem é mal amado. Aí então, pronto, ele pede para o Supremo mudar, repensar a família, como o Constituinte não o fez, mas deveria tê-lo feito. Tá? Então, veja bem aqui, gente. Não sei se vocês estão me acompanhando bem, esses raciocínios. Mas democracia, com o Ministério Público nas pernas, é passatempo, quando muito. Porque tem curto-circuito marcado. Sempre que o eleitorado não quiser fazer o que a ONU manda fazer, o que as minorias mandam fazer. Porque nesse caso aqui, o que o Ministério Público está fazendo? Ele está propondo desplugar o Congresso. Ele está propondo desplugar o voto, a soberania popular, para fazer ligação direta entre minoria e Supremo. Porque os representantes do povo não se comportam como a governança global o estima oportuno. Está entendendo? É meio sensacional, tá? O que sugere o Ministério Público é uma ditadura do Supremo a serviço de um poder minoritário, posso eu imaginar de direito divino, porque a lei dos homens, a Constituição não prevê uma ditadura gay. Olha bem, gente. A Assembleia Constituinte, ela falou 1 ano com o Brasil para definir a família. Vamos dizer assim, o Brasil falou com o Brasil durante 1 ano para definir a família na Constituição. Então, e ela optou pela configuração homem e mulher, porque o povo quis isso de coração. Por isso que está na Constituição. Entendeu? A família natural, ela faz parte do patrimônio moral da nação, que o Supremo e o Ministério Público juraram defender e tanto se esforçam para dilapidar. De qualquer forma, o Supremo ele comprou a ideia, ele gostou da ideia do golpe. E ele inventou a função contramajoritária para justificá-lo, explicando que o que está na Constituição é mais ou menos o que o Supremo acha que está na Constituição. Pronto. E alegando que ele tem a responsabilidade constitucional, e aí ele que fala, agora tá, o Supremo,
que ele tem a responsabilidade institucional de proteger minoria contra omissão de maioria. Ele usa a palavra omissão. Então, para ele, o fato do Congresso não querer aprovar o casamento gay é omissão. Tá. Vamos repetir mais uma vez essa base conceitual que sustenta a democracia. O legislador, o eleito, gente, ele responde às cobranças do eleitorado. É a regra básica. Você negar isso, então, você está negando a democracia. Você negar isso, você está negando como que eu vou dizer assim, a própria noção de poder legislativo, você está negando os equilíbrios institucionais por inteiro. Né? É sensacional. Né? Falar em omissão, porque o legislador não quer fazer o que a minoria manda fazer, é um contrassenso total. Né? É lógico que ele vai fazer o que a maioria manda fazer, que o voto está na maioria. Né? Então, mas o que o Supremo tem em mente, gente, não é um sistema movido a voto, movido a sufrágio universal. O que tem em mente é o autoritarismo do Supremo. E, para tanto, ele precisa deslegitimar o poder concorrente, que é justamente o legislativo. Ele faz isso qualificando o legislativo de omisso, de relapso. Você está entendendo? Pá. E aí, então, ele me solta a pérola. Essa aqui é para colocar num quadro, gente. É genial. Você pensa, uai, mas caramba... É como que essa turma foi parar lá no Supremo. Eles não estão à altura intelectualmente da função. Não é possível. Olha bem aqui. Está justificando a maracutaia dele. Aí continua assim. O poder legislativo, olha bem, certamente influenciado por valores e sentimentos prevalecentes na sociedade brasileira, tem se mostrado infenso no que se refere à qualificação da união estável homoafetiva como entidade familiar. Ele começa assim. O poder legislativo certamente influenciado por valores e sentimentos prevalecentes na sociedade brasileira. Meu Deus! Uai, é lógico que ele tem que... É sensacional. Entendeu? Como? Gente, então o legislador ele tem que evitar má frequentação nacional para cozinhar aos gostos de um eleitorado intergaláctico, mas pro-gay, não sei o que significa, que raciocínio é esse? Aí então ele continua, ainda é o Supremo. Tal situação culmina por gerar um quadro inaceitável de submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria. Bom, mas o contrário, isso não importa, porque a sentença ela faz justamente o contrário, ela submete a maioria à vontade da minoria. Mas não, essa turma tem neurônios mão única, entendeu? Não vão nos dois sentidos, né? Então, bom, e aí então ele fala o seguinte, olha bem, genial. Entendeu? O que compromete gravemente, olha a expressão que ele inventa, o coeficiente de legitimidade democrática do parlamento. Uau! Falou bonito, não é? Bom, decodificando, chegando no fim da minha palestra aqui, olha, vamos decodificar tudo isso. O Supremo, simplesmente, o que está falando, é que não vai admitir eleito vocalizando expectativas majoritárias na contramão dos sonhos minoritários, porque isso, então, compromete o coeficiente de legitimidade democrática do Congresso. Então, só resta entender, gente, que maioria tem que eleger quem promete defender interesse de minoria. Ou seja, não, é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Quem tem voto tem que legislar como quer quem não tem voto, senão vai se ver com o Supremo.
Gente, é espantoso, porque o Supremo é guardião de um sistema que ele próprio não entende. É formidável. É formidável. Achando a norma em descompasso com a evolução dos costumes, quando muito o Supremo, ele podia exortar, talvez, o Congresso a legislar, quem sabe? Nem isso, mas seria o máximo. Agora, ele não pode se sobrepor à autoridade do Legislativo, mesmo porque ele não pode dispor da autoridade que sobre ele dispõe. Isso, lógico, é um golpe de Estado. Bom, resumindo, presta atenção, a mecânica aqui funciona assim, para resumir a coisa. Minoria chora, Ministério Público atende, Judiciário chancela, Executivo cumpre, e o Legislativo, ele fica olhando a coisa assim, o trem passar, de boca aberta, de olhos arregalados, que nem um bacalhau morto. Entendeu? E o pior é o seguinte, que o gatilho dessa mecânica é o Ministério Público, não é o Judiciário. Cronologicamente, é o Ministério Público que inventa todas essas besteiras, e aí lá na frente, então, porque o Judiciário é mais conservador, por função, está entendendo? Mas agora ele se deixou arrastar, né? Bom, então, viu, gente? O Ministério Público, na configuração atual, não vale 1 centavo de imposto suado, porque o retorno é eminentemente negativo, né? Correto? Na realidade, o contribuinte está investindo pesado no colapso da família, de muita coisa boa, e na promoção de muita coisa que não presta. Está entendendo? Então, o Ministério Público que nós temos, com certeza, não é o Ministério Público que nós queremos. Pelo menos não é o Ministério Público que um conservador quer, porque ele só promove o progressismo. Não é mesmo? Você sabe, para a democracia funcionar, é preciso redemocratizar a própria democracia. Isso implica desaparelhar o Estado, está entendendo? Isso implica, inclusive, também quebrar o oligopólio midiático. Isso implica você recuperar o controle sobre o aparato educacional. Isso implica uma boa faxina no Supremo. Mas implica também livrar-se da tirania ideológica do Ministério Público. Com certeza. Há uma coisa anormal em nosso sistema. Quem quiser se convencer disso, gente, ele vai, olha bem, na segunda-feira, a partir da segunda-feira, eu vou colocar o curso na internet. Vai assim, eu consigo colocar mais ou menos 1 ou 2 horas por semana, não é progressivo, né? Vai dar umas de 50 para 60 horas. Eu vou acompanhar o livro que nós produzimos em coautoria com um procurador de Minas Gerais, né? Então, eu vou acompanhando o livro. O livro vai ser anunciado também no próprio vídeo, nas aulas, tá? No genérico, quando abre. Aí vocês vão poder, quem quiser adquirir, então, vai poder adquirir, né? Então, eu vou fazer isso a partir da segunda, domingo à noite. Eu sou assim meio analfabeto para essas coisas de movie maker, aí eu dependo da minha filha passar em casa para me ensinar e tudo isso. Mas vocês podem olhar a partir da terça, quarta-feira, quem se interessar vai estar aí, tá? Aí vocês fazem esse curso, que é ótimo. E, gente, antes de encerrar, só um conselho assim. Vamos aprender a votar um pouco melhor. Porque aqui, o que eu fiz? Eu falei que o judiciário não presta, a justiça não presta, não é? Beleza, mas o Congresso também não. Esse que é o problema, né? Diz que o Congresso não intervém na história, mas beleza, mas também não... Entendeu? Então tem que aprender a votar. E tem que aprender também a avisar, viu, gente? A ONU e o Ministério Público por tabela, que o Brasil tem dono. Está entendendo? Que o Brasil tem dono e não precisa
de tutela globalista para pensar direito. Legal?